Olá, prezados. Tudo bem? Pessoal, continuando a conversar um pouquinho sobre o nosso sistema cardiorrespiratório e a relação que ele tem com os limiares ventilatórios, nós precisamos agora entender um pouquinho o fato de como o oxigênio ele acaba entrando na nossa corrente sanguínea a partir do pulmão, ou seja, a partir dos alvéolos pulmonares, e como a gente acaba fazendo a saída do CO2. Vejam bem, o oxigênio inspirado do ar, ele chega no alvéolo pulmonar. Do alvéolo pulmonar, ele acaba passando para os capilares sanguíneos. Aqui nós estamos falando do sangue que está nas veias pulmonares. Esse sangue das veias pulmonares chega do lado esquerdo do coração, vai ser bombeado e segue para o tecido. O que acontece lá no tecido? Lá no tecido, o oxigênio ele se difunde para o tecido, enquanto que a respiração celular lá acaba formando uma grande quantidade de CO2. E lá mesmo no tecido, o CO2 vai se difundir para este sangue. E este CO2 vai então migrar aqui pelas veias cava, chegando ao lado direito do coração, saindo pela artéria pulmonar e vindo então aqui novamente para o pulmão. E aqui novamente nós temos o processo de liberação do CO2 para os alvéolos pulmonares e de captação do O2 nos alvéolos pulmonares, e assim a gente passa o tempo inteiro fazendo esta circulação sanguínea. Tá? Bom, nós precisamos entender uma coisinha rápida aqui. A pressão atmosférica ela depende da altitude, ou seja, quando nós estamos em cima de um monte, em cima de um morro, nós temos uma coluna de ar, uma coluna de partículas de ar pequena. Por outro lado, quando nós estamos a nível do mar, nós temos uma grande coluna de ar sobre as nossas cabeças. Ou seja, a pressão que a atmosfera exerce sobre o indivíduo aqui passa a ser menor do que está acontecendo neste ponto. Então vejam, quando nós estamos no Monte Everest, a pressão atmosférica é de 250 milímetros de mercúrio. Isso faz com que a pressão de O2 seja de 53 milímetros de mercúrio. Mas quando nós estamos a nível do mar, por exemplo, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, o que faz com que a pressão de oxigênio seja de 160 milímetros de mercúrio. Isso faz com que, quando a gente analisa esses valores, nós temos o seguinte: a concentração de oxigênio que existe no ar inspirado, numa pressão de 760 milímetros de mercúrio, é de 20,96%. Isso faz com que a pressão de oxigênio seja de 159,3 ou a gente arredonda para 160. Só um detalhe, a concentração de oxigênio do ar inspirado é a mesma, seja nós estejamos lá em cima de um morro ou estejamos a nível do mar. O que vai alterar é a pressão atmosférica, isso vai interferir na pressão de oxigênio. A concentração de CO2 no ar inspirado é de 0,03%. Isso faz com que, a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, ou seja, a nível do mar, nós possamos ter uma pressão de CO2 de 0,228 milímetros de mercúrio. E a maior concentração de gás do ar inspirado é de nitrogênio. Então, nós temos que 78% do ar inspirado é nitrogênio. Isto para uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, nós temos uma pressão de nitrogênio de 592,8 milímetros de mercúrio. Para nós falarmos desta troca de gases, nós vamos nos deter a esses dois aqui. Nós vamos falar muito do oxigênio, nós vamos falar muito do CO2. Então vejam bem. No ar inspirado, nós temos aqui a pressão de O2 de 159 milímetros de mercúrio.
Quando este ar passa para a traqueia, ele vai se misturar com o ar que já está na traqueia, caindo essa pressão para 149. E quando chega lá no alvéolo, porque lá no alvéolo também tem ar, acaba fazendo uma mistura desse ar, fazendo com que a pressão de oxigênio nos alvéolos pulmonares seja de 100 milímetros de mercúrio. O que acontece? Acontece que, devido a essa diferença de pressão, o oxigênio que está no alvéolo migra para o sangue, ou seja, ele vai lá se vincular tanto ao plasma sanguíneo, numa menor quantidade, em torno de 2%, e em torno de 98% vai se vincular à hemoglobina. Isso vai fazer com que essa hemoglobina migre pelo sangue com uma pressão de 100 milímetros de mercúrio. Quando ela chega no músculo esquelético, a pressão de oxigênio do músculo esquelético é de 40 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque lá, devido ao nosso metabolismo, nós acabamos fazendo um consumo de oxigênio. Se aqui a pressão é menor do que aqui, o que nós vamos fazer? Justamente fazer com que as moléculas de oxigênio saiam da hemácia que está aqui e migrem para cá. O que vai acontecer? A hemácia passou, entregou oxigênio no tecido e quando ela sai do tecido, a hemácia sai com uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. Isso vai fazer com que, ao retornar lá para o meu pulmão, eu estou chegando com 40 milímetros de mercúrio. E qual é a pressão lá do meu alvéolo? 100. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que as moléculas de oxigênio que estão no alvéolo migram para a hemácia. E a hemácia sai de novo com 100 milímetros de mercúrio e assim a gente passa o tempo inteiro acontecendo. Já quando a gente fala de CO2, a pressão de CO2 no alvéolo pulmonar é de 40 milímetros de mercúrio. E o que faz com que nós tenhamos lá no nosso sangue pressão de 40 milímetros de mercúrio. O que acontece no tecido? Lá, por causa da lipólise, proteólise e da glicólise, nós acabamos formando CO2, ou seja, a pressão de CO2 que tem no tecido é maior, é de 46. Só que eu estou chegando com 40. O que vai acontecer? O CO2 vai sair do tecido e vai para o sangue. O sangue passa então a ter 46 milímetros de mercúrio. E aí, ao chegar aqui no alvéolo, estou chegando com 46, o alvéolo tem 40. O que nós vamos fazer? Liberar o CO2 aqui no alvéolo pulmonar. Ou seja, gente, aqui nós temos um alvéolo, aqui nós temos os capilares sanguíneos envolvendo esse alvéolo. Nesta relação próxima entre o capilar e o alvéolo, nós passamos a ter, então, a difusão do O2 indo em direção a esta hemácia, porque nós temos uma pressão maior de oxigênio aqui e menor aqui. O que vai acontecer? O O2 vai para lá. E mesmo lá no alvéolo, a pressão de CO2 aqui na hemácia é maior. O que vai acontecer? Vai fazer com que esse CO2 saia daqui e vá para o alvéolo e a gente bota para fora a partir dos movimentos respiratórios. Então, mais uma vez, pressão de 100 milímetros de mercúrio no alvéolo, saio com 100, chego no tecido, o tecido tem 40. Eu, por diferença de pressão, entrego o oxigênio, volto com 40. Aqui o alvéolo tem pressão maior, migra O2 para a hemácia. E assim a gente passa o tempo inteiro captando oxigênio, liberando oxigênio. O CO2 é o contrário. No tecido a pressão é maior, então as moléculas de CO2 migram para o sangue. E o que acontece lá no alvéolo? A pressão é menor. O que eu faço? Libero o CO2. Ou seja, produzo CO2, libero CO2. Produzo CO2, libero CO2. E assim a gente passa o tempo inteiro com o nosso sistema circulatório. Ou seja, o oxigênio, quando nós estamos no tecido, 40 de pressão, cheguei lá nos meus alvéolos, aumentei a pressão, saio com pressão maior. O CO2, completamente ao contrário. Estou no tecido com uma pressão maior, cheguei no alvéolo, cai a pressão e eu retorno então com uma pressão menor de CO2. Agora a gente precisa entender um pouquinho desta hemácia. A hemácia, ela tem uma proteína chamada hemoglobina.
Para se ter ideia, uma hemácia ela chega a ter 250 milhões de proteínas de hemoglobina. Cada hemoglobina consegue carregar até 4 moléculas de oxigênio, ou seja, cada hemácia consegue carregar até 1 bilhão de moléculas de oxigênio, porque cada hemoglobina eu vou vincular a esse átomo de ferro aqui uma molécula de oxigênio. Isto faz com que, gente, nós tenhamos esta curva aqui. Vejam bem, esta é uma curva de saturação de oxigênio. Aqui nós vamos ter pressão, aqui nós vamos ter saturação. O que acontece? Se eu tenho uma saturação de 100 milímetros de mercúrio de oxigênio, vejam bem, a minha hemácia passa a ter lá uma saturação em torno de 96 a 98%. Se eu estiver lá com 70, vou estar lá com um pouco menos, em torno de 92. Já quando a gente chega lá em torno de 50, passamos a ter bem menos aqui, em torno de 86, 87%. Vejam bem o que acontece. Quando este sangue, esta pressão de oxigênio, essa hemácia chega no sangue, nós passamos a liberar esse oxigênio. E cada molécula, imagina uma hemoglobina que possa fazer 4 ligações. Quando eu libero uma molécula de oxigênio, isso vai fazer com que eu tenha 3 moléculas. O que acontece? A pressão de oxigênio da hemácia cai. E se a pressão da hemácia cai, eu vou liberar um pouquinho mais difícil, seria mais difícil liberar oxigênio. Mas o que acaba acontecendo? Quanto menor for a pressão de oxigênio, menor é a afinidade entre a hemoglobina e esta molécula de oxigênio. Isso vai fazer com que a gente libere mais fácil as demais moléculas de oxigênio. E o que o exercício faz? O exercício ele diminui o pH, a gente fica mais ácido, e ele aumenta a temperatura. Isso vai fazer com que nós, por mais que estejamos com muitas vezes menor pressão de oxigênio, a gente consegue liberar melhor esse oxigênio, porque a afinidade passa a ser menor. E quando nós estamos do outro lado, quando nós temos, por exemplo, um indivíduo que está em hipotermia, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma diminuição da temperatura sanguínea. Isso vai fazer com que a saturação seja alta, fazendo com que, por mais que nós tenhamos a pressão caindo em termos de oxigênio, ou seja, eu liberei uma molécula, vou liberar outra, a afinidade desse oxigênio com a hemácia continua alta. Isto aqui vai fazer com que a pessoa seja capaz de morrer, porque a afinidade de hemoglobina ela é muito alta, impedindo a liberação de oxigênio para os tecidos. E quando o indivíduo está em hipotermia, pensem qual é que é o tecido mais sensível do corpo humano? Justamente o sistema nervoso. Isto vai fazer com que nós não consigamos liberar de forma adequada o oxigênio no tecido nervoso, fazendo com que a pessoa acabe morrendo. Ok, gente? Nossa segunda parte sobre sistema cardiorrespiratório e limiares ventilatórios está finalizado. Daqui a pouquinho eu volto. Até breve.